Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Nathalie. Boa tarde, Tenéia Ferreira. Boa tarde, vereadora Dalgisa, vereador Léo Rippoli, Dani Boy. Boa tarde, relator doutor Hidalgo. Boa tarde, Cristiane. Tenéia Ferreira, tudo bem? Convidada novamente a participar aqui da nossa CPI. A gente precisa discutir alguns pontos controvertidos. A CPI 001/2023, instituída pela Resolução 451/2023. Tenéia Ferreira, você se compromete a dizer a verdade, somente a verdade, no crivo do artigo 299 do Código de Processo, ou Código Penal? Sim. Tenéia, nós recebemos aqui do seu departamento, onde você é a chefe, autoridade de trânsito, e nós recebemos aqui, por intermédio do secretário de Transportes do município, que é também o secretário que encampa o Departamento Municipal de Trânsito também. Porém, nós analisamos alguns pontos e declinamos que houve a falta de alguns documentos, Tenéia, na relação que nós conferimos aqui, tá? Alguns autos, algumas defesas, alguns recursos que eu tenho em mãos, são defesas deferidas de auto de infração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou 7 capa a capa desses recursos. Você tem condição de fornecer para a gente? Você quer dar uma olhada nesses que faltaram aqui nesse momento? Pelo número, eu não vou conseguir identificar. Certo. Porque quem separou tudo para mim foi a funcionária, tá? E a gente, pode falar no microfone, por favor? como não fui eu quem separei, Eu não estava ouvindo. foi as meninas do departamento, eu Sei. preciso verificar o que aconteceu. Tá. Pode ter acontecido de ter, de repente, achado que imprimiu e não imprimiu, né? Nós conferimos com o processo. Sim. É isso que a gente... Porque veio para a gente também a relação, mas demos a falta desses recursos Eu vou ter que verificar. que foram deferidos. Não são advertência por escrito, são recursos deferidos. Deferidos? Deferidos. Eu tenho a numeração. Você tem condição de fornecer para a gente? Lógico. Tá. Estava tudo prontinho. Então, um momentinho. Para amanhã você poderia fornecer para a gente até a tarde? Ó, eu estou de férias, mas eu peço para as meninas verificarem no sistema qual que é e tirar tudo certinho. A gente fala porque o relatório a gente tem que apresentar até dia 30. O relatório está chegando ao fim, então a gente tem que eu apresentar... Nem que eu vá de manhã para ver isso, eu vou. Tá Outro ótimo. ponto, antes de não cortar o presidente. Você consegue explicar para mim, Tenéia, como que funciona em relação a essas defesas, esses recursos de defesa? Como que chegam até o Demutran? Por quem é julgado? Como são feitas essas análises desses recursos que são julgados? Você consegue explicar desde o início uma ordem cronológica? Sim. Bom, vamos lá. Você está falando da notificação de autuação, certo? Até chegar ao ponto de ser deferido um recurso. Porque tem vários processos. Explica para ele todos, que nem você me explicou. Tá. A primeira pessoa protocola o recurso, ou ela pode protocolar pessoalmente no departamento, ou ela pode protocolar pelo site. Tá? Como que é deferido ou indeferido? A gente vai analisar a situação de acordo com o Código de Trânsito, né? Se tiver alguma inconsistência, é deferido. Se não tiver inconsistência, é indeferido. A senhora que analisava alguns recursos, ou grande parte desses recursos, as defesas prévias que eram apresentadas? Sim.
E dava o parecer pelo prosseguimento ou não, arquivamento ou não. Isso, tudo fundamentado. Tá. Algum recurso citou em relação à falta do estudo técnico? A senhora sabe me dizer? Ou se o estudo técnico, a falta do conhecimento do estudo técnico é motivo para arquivamento desses recursos? Acredito que não, porque teve alguns recursos que a pessoa falava que não tinha estudo, diversas alegações. A gente fala que a falta do estudo técnico no site ou da prefeitura, publicação desse estudo técnico, com base nisso, era possível algum recurso ser deferido? A falta da publicação só do recurso, só do estudo técnico? Estudo, não tinha motivo de deferir. Porque a resolução fala que ele tem que estar disponível no departamento. E, quando solicitado, a gente sempre forneceu. Não, sim. Agente público, a senhora deferiu algum recurso? No caso, funcionário? Funcionário. Sim, teve. A senhora lembra nomes? Olha, eu sei que teve alguns motoristas, que eu não lembro o nome. Sim. Tá? Teve do ex-secretário, eu lembro. Do ex-secretário? Do ex-secretário, do Alexandre. Do Alexandre. E foi deferido? Foi. Teve, a justificativa foi... Acatada. Foi, que realmente teve inconsistência mesmo. Todos têm as argumentações e fundamentação. Deixa eu ver quem mais. Teve do seu Ronaldo Guardiano. Seu Ronaldo Guardiano. Teve. Deferido também. Deferido também. Eu acho que, assim, de todos, né, foi muitos. Sim. Teve vários funcionários que levaram, mas eu não lembro o nome de todo mundo, porque... Então, é assim, Etenéia, é o seguinte... Frederico Polis. Teve. Vários? Vários. Todos deferidos? Não. Etenéia, a justificativa desses recursos que foram deferidos levam em conta alguns requisitos na implantação dos radares. Por exemplo, eu tenho um recurso aqui em mãos que foi deferido pela sua pasta, que foi cancelado porque a via estava sem sinalização. Sim. Certo? Por que não todos os recursos que justificaram dessa forma não foram deferidos? Porque se não há uma sinalização adequada, o auto de infração, ele não pode ser convalidado. Mas aí foi analisado o que ocorreu. Tá? Não foram em todas as vias que aconteceu a mesma situação. Se for na Avenida Espanha, a gente teve algumas situações, tá? Eu sei porque eu tenho o relatório das datas que foram feitas lá, a manutenção. Não vou saber dizer os dias específicos, mas teve algumas datas que essa sinalização foi retirada do local. Então, nós temos aqui outros recursos. Não só na Avenida Espanha, por exemplo, na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva. Certo? Celso Ferreira da Silva. O argumento que foi dito no recurso, na elaboração do recurso, é de que a pessoa não tinha o conhecimento da publicidade pelos meios tecnológicos hábeis, site da Rede Mundial de Computadores, antes do início da operação com relação a todos os medidores de velocidades existentes aqui no município. Não somente essa aqui da professor Celso Ferreira da Silva. E aí...
Esse que o senhor está falando é de publicação. Isso. É, E aí foi feita uma decisão aqui, por vocês, inclusive você que assinou, dando provimento e cancelando a infração, dando provimento ao que foi argumentado pela requerente. Você está entendendo? publicação, o senhor está falando de publicação. Exatamente. Resolução 798 do CONTRAN, no seu artigo 9º, parágrafo único. Ah, tá. Esse daí eu vou explicar para o senhor Ó, o que aconteceu. Só um momentinho, eu vou falar para você aqui esse artigo, para você ver se você recorda. Ó. Para a consistência e regularidade do auto de infração de trânsito e a notificação de autuação, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação complementar, devem conter, no mínimo, as seguintes informações. Aqui eu vou, artigo 9º, parágrafo único. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade por meio de seu site na rede mundial de computadores antes do início da sua operação, da relação de todos os registros junto ao Inmetro, o número de série do fabricante, a identificação estabelecida pelo órgão e, no caso do tipo fixo, também do local de instalação. Foi dado um provimento. Então, isso quer dizer, Ateneia, que no dia 25 de 11 de 2022, na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, número 281, onde encontra-se instalado um radar, esses autos de infração de trânsito estavam viciados? Eles não estavam dentro da legalidade? O senhor está perguntando da publicação, se foi publicado. Exatamente, foi a alegação do requerente. Vocês deram a provimento a esse recurso. Quer dizer, o requerente ganhou o recurso. Sim. Com base nessa alegação. Sim. E vocês, lá do Demutran, consolidaram isso, Sim. deram razão ao requerente. E isso quer dizer que, então, não estava de forma legal lá o radar naquele ponto específico da Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, é isso? O que foi a inconsistência analisada aí foi a parte da publicação. O que aconteceu? Antes da instalação dos radares, foi feita uma publicação na página da prefeitura, né, aonde constava os locais aonde foram instalados os radares. Perfeito. Tá? Faltou o quê? Parágrafo único, a parte da número de série do radar, tá? E o número da ferição. Foi o que faltou colocar nessa publicação. Teneia, então, todas as infrações daquele local não poderiam ser convalidadas? As que entraram com recurso, todos foram deferidos. Então, quer dizer que se não entrasse com recurso, mesmo estando errado o sistema, a multa, então, seria correto ser cobrado, é isso? Quem entrou com recurso e fez a mesma alegação, todos foram deferidos. Tá. Então, você veja bem que tem vício de funcionamento desses radares. Então, Você eu não tenho concorda o com isso? poder, doutor, de entrar no sistema e cancelar todas as infrações sem que a pessoa entre com recurso. Eu também respondo por isso. Todos que entraram com recurso e tiveram a mesma argumentação, porque não foi só um, foram vários, o senhor pode analisar, eu deferi. Tanto na parte de publicação, quanto na de sinalização. Tá. Também, nós temos aqui alguns recursos, por exemplo, da Avenida Carlos Ramires 299. Foi dado provimento por vocês lá do Demutran, cancelando a notificação de autuação. Por quê? Porque existia a falta de estudo técnico indispensável. Esse recurso está na minha mão aqui. Não me recordo desse. Então, ele está falando aqui. Não há o tipo de equipamento, o número de registro junto ao Inmetro, o número de série do fabricante, identificação estabelecida pelo órgão,
Além disso, cabe ressaltar a ausência de estudo técnico. Quer dizer, ele Mas na está argumentação, ele está doutor, confirmando aqui que não tem um na estudo minha técnico. fundamentação, A fundamentação, resolução 918/2022, concomitante à resolução 798 de 2020, o artigo 9º, parágrafo único do CONTRAN. Vamos lá no artigo. então esse daí eu também é publicação, se eu não me engano. Vamos lá. Então, até o Luiz Cláudio achar ali, eu vou fazer uma outra pergunta. Agente público, parente de agente público, filho de agente público, solicitou, tentou interferir no setor, ligando ou de alguma forma para ter decisões favoráveis? Não. Isso nunca aconteceu. Não. Em relação aos recursos, todos os recursos, as defesas que seriam analisadas, você que analisa todas ou tem algum outro funcionário que analisa, dá o parecer e você assina? Bom, eu analiso, né, e a parte de digitação, quem me auxilia é a Andréia. Tá. Em relação à fundamentação de recurso, eu estou com 2 recursos aqui. Recurso de autuação. Um de um Fiat Uno Mille, defesa prévia, idêntico. As 2 defesas idênticas, mesmo formato, forma de escrita, idêntico. Com argumento, o radar se encontra em meio aos galhos de árvores, ofuscando assim a visibilidade. Esse é o argumento desse recurso. E esse também. Existência de árvores, está no mesmo lugar. Solicita a conversão de multa, e devido à inconsistência, à dificuldade da visão, tal. Parecer técnico do resultado do recurso de autuação, a interessada Margarete Eliane foi deferido, né? Esse parecer, essa notificação foi deferida. Isso, Margarete Eliane Garbellini. A mesma argumentação em relação às árvores foi indeferido da Margarete, desculpa. Indeferido? Foi indeferido, pelo mesmo fundamento, né? Trata de defesa prévia pelo exposto, considerando que o auto de infração preenche, não figura o auto de infração passivo de cancelamento ou anulação, tendo em vista consistência do mesmo, assim por diante. Do mesmo ponto, mesma argumentação, acredito que quem fez Doutor, o recurso dos dois... O que protocolam de recurso parecido lá... Sim. E o mesmo argumento, só que... Você vai ver um monte. Esse é deferido. Deferido? Ó. A fundamentação do Igual. Mas a mesma... o recurso deferido. Posso olhar? Pode. Só que um é da senhora Margarete, foi indeferido. E o do Anderson Saito foi deferido. Se quiser olhar. Imagina. O mesmo fundamento para negar, mas também o mesmo fundamento depois para definir. Água, quero. Eu me recordo aqui, doutor. O dela, ela está alegando da visão da árvore. Do dele aqui, deixa eu ver. Deixa eu ir lá do começo. Ah, tá. O dele foi o seguinte. Esse radar, quando ele foi instalado... Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ler de novo. Infração, fundamentos, recursos, termos, eu, recorrente, recebi outra infração com base na legislação, sentido centro-bairro, pelo qual estaria eu trafegando dessa forma.
Localizei aqui, doutor. Eu acho que o ar-condicionado de você está fraco. Atené, só para confirmar aqui, aquele auto de infração realmente é o 9º parágrafo único lá, tá? O artigo 9º da resolução. É publicação, doutor. Então, a maioria dos recursos é falta de publicação, Isso, né? isso, doutor. Tá. Você não acha que poderia haver um consenso com esses autos de infrações aí, já que não houve publicação, não poderia ser legalmente consolidada, né, a sua emissão, né? E nós sabemos aqui que foram lavrados milhares de autos de infração. A senhora tem ideia de quanto? Eu já fiz uma pergunta dessa para a senhora. Sim. Quantos? Não foram 30 mil. Quanto? Eu posso explicar uma coisa para o senhor? Não, é assim, ó. O senhor está olhando lá em cima no número do auto. Deixa eu falar para você um pouquinho. Ó, só a lavratura de auto de infração com fotografia. Quando o carro passa, clica, Tá. e aí vem o auto de infração na casa da pessoa. Hoje, Nós não podemos falar. A Nós quantidade? sabemos que tem defesa prévia, Sim. tem defesa em primeira, segunda instância, tem defesa no CETRAN. sim. Eu estou dizendo aqui, o auto de infração com fotografia. Hoje, o senhor Qual quer é o saber? número de hoje? 20 mil. Só que eu tenho aqui 28 mil. Porque o senhor está olhando no número no número da sequência. Senhor, não é a quantidade emitida, isso daí. Como que você comprova que não é? Eu tenho relatórios. Porque, deixa eu falar para você. Eu posso explicar? A multa número 5 chegou para mim. Eu posso explicar, Eu precisava dessa explicação, Atenéia. Eu fiquei matutando lá, por que o senhor... 30 mil não pode ser. Quando iniciou-se os processamentos das notificações de autuação, era tudo muito novo, né? Então, eu estava aprendendo a mexer no sistema. Estou eu lá no mês de maio, eu tenho documentos, tá, doutor? Tenho tudo em documentos. Entrei no sistema para saber quantas notificações de autuações tinham sido aplicadas, né? Quando eu olhei, tinha lá 7.500 multas, autos de infração inválidos. Eu assustei. Esses documentos você consegue Tenho apresentar tudo. Tenho. até Tenho. amanhã para a gente? Tenho tudo. Eu falei, 7.500 notificações de autuações inválidas? Que estranho. Eu entrei em contato com um funcionário que faz a parte de processamento e perguntei para ele, o que seriam essas multas inválidas? São as multas que dão problemas. Não pega a placa direito, deu algum problema no radar, não pôde processar. Eu falei, tá, e como que vocês contabilizam isso como infração, como auto de infração? Não pode, porque amanhã ou depois entra um chefe novo no departamento. Eu tenho como provar, eu tenho tudo por escrito. Vai achar que fui eu que cancelei. E como que eu vou provar isso? Então, é errado. O que não capturou, não virou auto de infração, vocês não podem contabilizar e gerar sequência de número de auto de infração. É errado isso. Aí eles pediram para que fosse feito um ofício, solicitando para que não contabilizasse os inválidos como notificação de autuação. Foi feito o ofício, eu tenho os relatórios, tenho o e-mail, tudo certinho. Por isso que... E se eu não tivesse percebido, continuaria. E eu estaria aqui hoje sem documentos para comprovar, né? Então, você veio aqui logo no início do mês, na primeira oitiva. Sim. Você disse que era 15 mil.
Isso. Agora você confirma que é 20. 20 eu consultei agora. 20 mil. Eu É. tenho o auto de infração aqui, ó, 28.071. Sim, doutor, porque eles contabilizaram essas inválidas e foi gerando um número de auto de infração sequencial, como se essas inválidas tivessem sido processadas, e elas não foram. Então, deixa eu até aproveitar, tem um questionamento Sim. que mandaram para a gente. Eu quero agradecer ao vereador Léo Ripoli, que se faz presente aqui no plenário. 7.500, mais ou menos? Isso, eu tenho o relatório, foram 7.500. Isso aí, aplicações incorretas. Inválidas. Incorretas. Não chegou nem a ser aplicado Tá. o auto de infração. Então, quer dizer que os radares têm falha, pode ter falha no Pode. funcionamento? Pode, Desde a instalação, a qualquer momento pode ter falha. pode. E nisso comprovou no início essas falhas aí de Sim. quase Eu 7.500. só descobri porque eu fui puxar o relatório e a hora que eu vi inválidas, por quê? Para invalidar, teria que ter passado por mim. E não passou por mim. Porque elas não viraram notificação de autuação, né, para eu fazer o auto de infração. Não virou. Aí eu entrei em contato, falei, o que são essas, né, notificação de autuação inválidas? Aí foi que ele me explicou. Então quer dizer que qualquer radar aqui na cidade pode ter essas falhas. Pode. Tanto em essas Aí aplicações o que foi pedido incorretas, para eles, quilometragem, doutor? tudo pode ter falha. Foi pedido para eles. Não. O que é essas Sim. inválidas? As inválidas é quando não pegou a placa do veículo, Tá. estava muito escuro, não dá para enxergar. Pegou a velocidade. Então, eles iam somando todos esses veículos que não conseguia identificar e ia contabilizando No como sistema. se fosse uma notificação de autuação. Eu contestei. Eu falei assim, viu, eu tenho como provar, eu tenho os e-mails. Se entra um chefe novo aqui, ele vai olhar no sistema, ele vai achar que fui eu que cancelei. Então, o que o secretário pediu? Fez através de um ofício, eu tenho tudo, já deixei tudo impresso, porque eu queria falar isso aqui hoje. Porque eu estou passando por mentirosa. As pessoas passam perto de mim e me chamam de mentirosa. E isso está me prejudicando. Tá? Então, eu não acho certo isso. Tenê, Deixa eu só lembrar. conclua, doutor. E em relação até do primeiro depoimento que você teve aqui, que eu vou lembrando, senão daqui a pouco eu vou esquecendo. Em relação à empresa Talentec. No primeiro depoimento seu, você comentou que não teve contato nenhum com o engenheiro Não. responsável que elaborou o laudo técnico. Eu não tive. Você sabe me dizer se ele esteve aqui em Avaré? Não sei te dizer. Você teve contato Não com tive alguém da contato. empresa? Só com o funcionário que veio trazer os documentos, mas eu não sei nem o nome dele. Tá, e esse funcionário ele só veio trazer esses documentos que você assinou, que é o laudo técnico? Sim. Só? Sim. Você sabe me dizer se para a instalação, para a elaboração desse laudo técnico, existiram vários funcionários na cidade analisando tudo? Veio, inclusive, a primeira vez que ele veio, foi o prefeito que saiu junto com ele. Ele não é mais funcionário da empresa Risalvo. Ele não é mais Além funcionário. desse Risalvo, não veio mais ninguém que a senhora se lembre. Que eu tenha conhecimento, não. Bom, vamos lá. A senhora tem, então, como comprovar para a gente aqui essa quantia de multa Sim. aí que a senhora está alegando, tá? Tem, eu já deixei tudo impresso, justamente por isso Tá. mesmo. Então, quer dizer que foi uma quantidade absurda de infrações aí que não foram convalidadas por falta de algum erro de sistema, é isso? Exatamente. Vocês têm uma central aqui, no contrato licitatório, foi apontada uma central. Essa central ela não foi contratada. Não foi. Não foi contratada. Nós não tínhamos dotação orçamentária e nem funcionário para monitorar esses radares. Nós não temos funcionário suficiente nem para o atendimento. Então, não tinha como a gente instalar. A senhora acha que o sistema, então, pela falta de funcionário, é precário, é isso? Sim. O Nós sistema temos uma sala montada hoje, com todos os equipamentos, computadores, né, para que a gente possa estar separando o administrativo do atendimento, porque é muito difícil a gente atender
e fazer o administrativo, a gente, né, corre o risco de errar, porque a gente recebe xingo o dia inteiro. Nós somos a linha de frente, entendeu? Então, nós somos hoje, né, porque no início éramos só eu e a Andréia. Tá? Então, hoje, foi chamada mais uma funcionária para o administrativo e mais um funcionário que está no atendimento. Né? Nós temos uma sala montada hoje que é só para o administrativo, mas nós não temos funcionário. Eu tenho aqui um auto de infração que foi lavrado na Rua Santos Dumont, número 2490, sentido bairro Centro. Alega o recorrente que os radares devem estar visíveis aos condutores, logo os radares não podem estar localizados atrás de árvores e muros, ou ainda escondidos em qualquer outro local. Foi dado o provimento para esse recurso, justificando pela inconsistência configurada no auto de infração, com base no artigo 280, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 281, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Por que não foi feito, então, para todos, se o radar estava atrás de uma árvore, conforme alega o recorrente? Ô, doutor, eu posso dar uma olhada nesse daí? Sim. Porque que eu me recordo. Aqui você pode olhar o que você quiser, à vontade. Tá, isso aqui eu mostrei pro doutor que já. É mesmo, né? Que foi outro erro da empresa também. Eles colocaram no estudo técnico sentido. Bom, quando foi feito o estudo técnico da Santos Dumont, ele colocou, com certeza foi erro de digitação, né? Ele colocou sentido, que o radar estava instalado, sentido bairro centro, e era sentido centro-bairro. Aí eu pedi para corrigir, tem um documento também, tá? Foi por isso que eu deferi. Da Santos Dumont, todos foram deferidos por conta dessa argumentação. Sim, por causa desse erro. Todos os recursos da Rua Santos Dumont foram deferidos. Por conta da argumentação do sentido de direção, que está aí. Não por causa da árvore. Atenéia, houve alguns recursos que foram realizados por ordem judicial. Você tem noção disso? Meu? Foi esse precisamente pode ter sido apresentado lá na Demutran, mas foi a Jari. A Jari, você tem conhecimento? Tenho. Você tem conhecimento desses recursos? Não, do porquê que foi deferido, não. Mas todas as auditivas que tiveram, eu assisti todas. E eu vi a argumentação da doutora e do Douglas. Por isso que eu tenho conhecimento. Bom, eu tenho vários recursos aqui que a gente ainda está analisando. Eu só gostaria que a senhora pudesse apresentar esses recursos. Claro. O senhor vai passar para mim quais são? A população quer uma resposta. Sim, a gente não Eu nega tenho de aqui fornecer. os recursos. Deve ter acontecido algum equívoco na hora das meninas tirarem conta. Inclusive esse do Ronaldo Guardiano, que a senhora comentou, não consta aqui. Não? Não. Alguns não. E do Alexandre Nigro também não tem nenhum recurso dele aqui. Não, também? Nós anulamos Nem do todos. Negro, nem do Guardiano. Nem do Guardiano, nem do Negro. Tem aqui do Marcelo Góes, tem aqui do Flávio, Frederico, filho do Saito, do Olavo, que é um veículo da prefeitura. Sim. Mas É muito estranho. sério Eu esse vou ver o que negócio. aconteceu. É muita coisa. Olha, eu vou ser honesta com vocês. Nós, departamento, estamos com muito serviço. Estamos todos doentes, porque nós somos atacados todos os dias. Tá? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Por conta da CPI também, porque as pessoas acham que a culpa é nossa, né? Eu sou a mentirosa. Então,
isso abala muito o psicológico da gente. Bom, eu tenho aqui, então, esses recursos que foram deferidos, mas não foram juntados. A senhora entrega amanhã, então, para nós, por favor? Vocês chegaram a ver, a doutora Letícia viu no processo um mandado de segurança? Porque eu fiquei ontem... Quando tem mandado de segurança, aparece aqui, não tem. Não, eu acho que não está entendendo. Vocês entraram com mandado de segurança contra o Morelli, não entraram? Para fornecer. Além de mandar... Aqui, doutora. Além de enviar a caixa que nós enviamos para vocês, com eles com a cópia dos recursos, Sim. foi protocolado em PDF no processo do mandado de segurança, no processo judicial, porque ela me mandou os arquivos em PDF. Então, pode ser que não tenha vindo impresso, mas está lá no processo. Sim. A gente pode dar uma conferida nisso também. Você vai ver, né, Rafaela? Não, mas tudo bem. Também é poucos recursos, não são muitos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 7 recursos aqui, né? Vai olhar primeiro para depois eu... Mas está lá. 5 recursos. 5 recursos? Foi tudo escaneado, foi tudo digitalizado. Então, a senhora acredita que na colocação desses radares aí no município houve algumas falhas e que isso, por conta disso, vocês tiveram que deferir alguns recursos, é isso? Sim, doutor. Certo. Tené, Senhor. Nós aqui, a nossa parte é fazer a apuração, tá? Apuração. Isso foi uma incumbência que a gente teve que fazer. Todos nós somos vereadores aqui, temos muitos afazeres, e não é fácil, a gente precisa dar uma resposta da população. Sim. Tá? Eu sei que, às vezes, existe um inconformismo por conta disso, né? Você vê, nós, nesse período de reta final, protocolamos lá em julho, começo de julho, esses documentos pleiteando, foi entregue ontem. Doutor, quando saiu a liminar, já comecei a escanear os documentos. Não, eu conversei com a assessora do senhor, expliquei para ela. Quando ela ligou para mim, né, que inclusive eu não podia trazer para o senhor da forma que me solicitaram, mas a gente já estava escaneando, era muito documento, não tinha... Eu sei. Então, isso fez com que a gente também acumulou muito aqui o serviço para a gente, né? Eu agradeço a sua participação, também a participação da doutora. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Às 16h22, eu encerro essa fase de oitiva da Atenéia Ferreira, Autoridade de Trânsito aqui no município. Muito obrigado.